Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do grupo de estudos virtual Eu Sou Luz. Você poderá estudar conosco gratuitamente entrando no endereço eusouluz.com.br. Hoje com mais um programa Rádio Ensinamentos dos Mestres Ascensos. Programas com perguntas e respostas, entrevistas, aulas e depoimentos, com Maria Lúcia Vieira e Paulo Rodrigues Simões, transmitindo os ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. Estes programas foram gravados entre 2007 e 2019. Vamos começar então as nossas perguntas de hoje com a Maristela, de Belo Horizonte. Ela diz: Olá amigos, vocês têm alguma informação vinda da mensageira Gurumá a respeito da comunidade Auroville, Sri Aurobindo e a mãe? Maristela. Maristela, não encontrei muito, apenas um trecho em um ditado da Deusa da Liberdade, dado a Gurumá, Pérola de Sabedoria, volume 23, número 12, de 23 de março de 1980. Abre aspas. Ó Índia, ó América, abençoadas cabeça e coração de nossa fraternidade, que a sua luz possa suportar e manter o equilíbrio através da noite escura das almas na Terra. Os mestres Mori e Kutume, juntos com Maha Sahib, renovarão o ciclo de 100 anos de seus serviços pelos Chelas em Adyar, enquanto as bênçãos de Sri Aurobindo e da Mãe continuam a ascender Pondicherry. E Yogananda, Sri Ramakrishna e a abençoada Mãe conduzem os santos na comunhão interior de seus antigos vínculos aos mestres não ascensos dos Himalaias e sua interatividade com os mestres ascensos. Fecha aspas. É isso, Maristela, a única coisa que encontrei, eu pessoalmente nada sei sobre isso. Maria Lúcia, algo a falar sobre Sri Aurobindo e a mãe? Olha, eu sei que o ashram que é mantido ainda lá, o ashram deles, é muito respeitado e eu quase fui visitar este ashram, mas pretendo ainda em alguma oportunidade futura chegar até lá conhecer. O Francisco nos escreveu mais uma pergunta bem colocada. Gostei muito, Francisco, porque a gente vai desenvolvendo junto com vocês. Ele diz: Olá, Paulo e Maria Lúcia. Gostaria de saber se o caminho da cristicidade é paralelo ao da budicidade. Qual é a diferença dessas duas sendas? Qual delas é superior? Qual a diferença de um ser que atingiu o status de Cristo e outro que chegou ao nível búdico? Imagino o nível de Buda ser superior pelo fato de Gautama ser o maior cargo da hierarquia da Terra, Senhor do mundo. É verdade que Jesus, depois de atingir o nível do Cristo, começou a trilhar o caminho da budicidade? Muito obrigado, Vitória, sempre na luz de Deus, Francisco. Francisco, quero iniciar dizendo que minha resposta nada tem a ver com os conceitos das religiões cristã e budista, pois a nossa resposta não vem de nenhuma das duas religiões. Falaremos bem calmamente, pois este é um assunto complexo, e eu peço que vocês prestem bem atenção. Antes de falarmos sobre as sendas crística e búdica, vamos entender o que é ser uma criança de Deus e o que é ser um filho de Deus. Crianças de Deus são todas as almas que vivem em constante reencarnação na Terra e que ainda não venceram o eu inferior. São almas que desconhecem a sua verdadeira realidade, pois vivem sob o véu de ilusão de suas más criações. As crianças de Deus precisam de um intermediário entre elas e Deus. Este intermediário é o Santo Cristo pessoal de cada um de nós. As crianças de Deus não têm contato direto com o Pai. Mas acontece que no mundo em que nós vivemos, existem dois tipos de crianças de Deus. As primeiras são completamente sem consciência desse Cristo, desse intermediário. Elas não sabem o seu potencial divino e vivem fazendo mais carne, sem saber que necessitam administrar corretamente as suas energias. Eles seguem muito a consciência do eu inferior. As segundas
São aquelas que, mesmo envoltas por karma e por ilusão, sabem identificar a consciência do Cristo. Estas crianças de Deus sabem o caminho que precisam seguir para evoluírem para a posição de filhos de Deus e lutam constantemente para libertar-se das influências negativas do seu eu inferior. Agora, os filhos de Deus são todas as almas que, encarnadas ou não, ascensas ou não, já venceram o eu inferior e reconhecem apenas a realidade divina. Não têm mais véu nenhum encobrindo suas visões. Pois agora elas vivem em total comunhão com o eu sou o que eu sou, sem a necessidade de um intermediário. Então, agora que nós já compreendemos o conceito que explica o que é uma criança de Deus e o que é um filho de Deus, vamos então falar sobre o que é cristicidade e o que é budicidade. Cristicidade é a senda para as crianças de Deus. Budicidade é a senda para os filhos de Deus. Cristicidade e budicidade são duas iniciações distintas. O caminho da cristicidade vem em primeiro lugar. Este caminho representa a busca pelo autoaperfeiçoamento. Este é o caminho onde nós, as crianças de Deus, buscamos nos preparar para receber o Cristo em nossos corações. A cristicidade está ligada ao Santo Cristo e ao chakra do coração. Esta é a senda da obediência ao Cristo pessoal. Nesta senda seguimos o nosso Cristo ou mestres ascensos, pois os mestres ascensos também atuam no mesmo nível do Cristo, mostrando-nos o caminho desta senda passo a passo. Enquanto ainda estamos na senda da cristicidade, somos as crianças de Deus, que, como explicamos em nossa aula dos ciclos cósmicos, somos como que embriões divinos, ainda não nascidos para a nossa realidade divina. Quando nos graduamos da Escola do Cristo, deixamos de ser crianças de Deus e passamos a ser reconhecidos como filhos e filhas de Deus. Ser filho de Deus significa que atingimos um estado divino de ser. Podemos atingir este estado sem termos conquistado a ascensão, pois a ascensão exige mais do que isso, requer a conclusão do plano divino, e o plano divino nem sempre depende do seu próprio desenvolvimento. Ele tem uma hora, um momento certo para acontecer. O passo seguinte ao da cristicidade, conquistado, é o passo para a budicidade. Uma vez que atingimos a obediência ao Cristo e a vitória sobre o eu inferior, passamos a ter as iniciações da senda do Buda. A senda da budicidade é o caminho da iluminação e está ligado ao eu sou o que eu sou e ao chakra da coroa. Assim vemos que não podemos encontrar o Pai, o grande eu sou o que eu sou, sem antes encontrarmos o Filho, o Santo Cristo pessoal de cada um de nós. O Cristo é o único caminho para Deus Pai, Mãe. Encontrar o Cristo é fundir-se nele. Todos temos uma consciência crística que nos orienta em tudo o que pensamos fazer. Mas temos também uma anticonsciência crística que nos desorienta, e este é o eu inferior. O eu inferior é mantido vivo com a energia que utilizamos fora da senda crística, ou seja, toda vez que resolvemos dizer não à nossa consciência crística, não ao nosso eu superior, e agir fora do caminho das leis de Deus, o eu inferior ganha energia para se manter vivo e continuar tentando nos iludir. Toda vez que dizemos sim para a consciência crística, subimos a escada desta senda que nos leva de volta ao nosso Deus Pai e Mãe. Só deixamos de ser crianças de Deus para nos tornar filhos e filhas de Deus quando anulamos este eu inferior e nos tornamos um com essa consciência crística que nos acompanha. O Shela que ainda não se tornou filho reconhecido aos olhos de Deus precisa aprender a elevar a luz do Kundalini até o chakra do coração. Já o Filho de Deus, aquele a quem Deus já reconhece como filho,
deve elevar o Kundalini até o chakra da coroa. Aqueles que já acordaram para a necessidade da busca pela espiritualidade atuam como crianças de Deus que despertaram para a importância de serem chelas, seguidores do Cristo e dos mestres ascensos, para que possam buscar seu espaço ao lado de Deus e serem então reconhecidos por Ele como filhos aptos a vê-lo de perto. As crianças de Deus estão impuras e não podem ser vistas por Deus, pois a impureza não sobrevive à presença divina sem que seja totalmente consumida por Ele. Deus respeita nosso livre-arbítrio e assim nos mantém separados dele. Nosso elo é o nosso Cristo. A senda da cristicidade é a senda da alquimia interior, que é o processo alquímico mais importante, onde buscamos transformar os maus hábitos em bons hábitos, fazendo da alquimia uma verdadeira religião que nos liga a Deus, consumindo todo o karma negativo, transmutando essa energia em algo aceitável aos olhos do nosso Deus, Pai e Mãe. A alquimia mais elevada não é transformar chumbo em ouro. A maior de todas as transformações é aquela que transforma o homem em Deus, na qual as crianças de Deus se tornam filhos unos ao Pai e donos de si mesmos, feito este que jamais poderá ser realizado por meios mecânicos. Não tem remédio, não tem pílula, não tem nada. Tem que ser uma conscientização interior, obediência às leis de Deus. A união entre a alma e o Espírito Santo de Deus é um trabalho que deve ser feito dia a dia, momento a momento, decisão a decisão, seguindo a voz interior do Santo Cristo pessoal. Os mestres ensinam que a ascensão acontece depois de muitas decisões corretas. A senda da budicidade é superior à senda crística, porque é uma senda apenas para aqueles que já atingiram um nível hierárquico de filhos e filhas de Deus. Aqueles que não são mais embriões de filhos, mas sim filhos nascidos no éter, em Deus. A senda búdica nos inicia no universo divino, mostrando a realidade do que está além dos sentidos mundanos. O filho e filha de Deus, que se eleva na senda búdica, busca atingir o título, a posição de Buda. Assim como nós, as crianças de Deus, buscamos o título de filho e filha de Deus, o título de cristicidade, o filho e filha de Deus busca algo mais elevado, a posição búdica. E o que é isso? Um Buda é aquele que atinge a iluminação e vive em um supremo estado de santidade. Lutamos para conseguir a posição de filhos de Deus, para estar ao lado de Deus, e quando chegamos lá, a nossa busca é para conhecer aquele mundo de Deus, aquele espaço de Deus, aquele cosmos maravilhoso. Lanello dizia, Maria Lúcia, não sei se você lembra disso, que a coisa mais fantástica depois da ascensão é poder navegar através do cosmos livremente, de planeta em planeta, sem nenhum bloqueio. Não é isso? Algo assim que ele diz? É verdade, é maravilhoso. E você sabe que, por exemplo, aquele que gosta de música clássica, ele pode assistir os melhores concertos do mundo, onde quer que ele queira, onde quer que vá, em qualquer planeta, onde tem um bom programa. Não há limitação. É realmente isso, conhecer o universo de Deus, né? Conhecer o cosmos. Os mestres ascensos, eles se mantêm aqui na Terra apenas a serviço da humanidade, porque eles querem elevar as crianças de Deus ao nível de filhos de Deus, como eles atingiram, mas eles são livres para seguir. E além disso, nós sabemos que o mestre ascenso, ele pode se manifestar em centenas de lugares ao mesmo tempo. Ele pode estar aqui, pode estar em Vênus, pode estar no outro lado do mundo, em qualquer lugar. Pode multiplicar. Só recapitulando, então, o que já foi dito, gente, sobre esse assunto, para a gente finalizar, só a senda crística liberta a alma para a senda búdica, ou seja, a senda crística nos leva até Deus, onde podemos estar ao seu lado e olharmos um ao outro. A senda búdica nos inicia no universo divino, ao lado de Deus.
Olha, esta explicação, esta resposta é muito profunda. Eu gostaria de recomendar aos ouvintes que ouvissem esta explicação várias vezes, porque mesmo que você tenha compreendido muito bem, eu creio que sim, da primeira vez, quanto mais você ouvir, mais a compreensão vai se aprofundando em sua mente. A compreensão do mistério, porque é um mistério, é muito profundo esse assunto. E daí podem surgir muitas outras perguntas também. A Tatiane, de Guarulhos, mandou um e-mail dizendo: primeiramente, muito obrigado pela resposta do meu e-mail anterior. Hoje sonhei que estava em um lugar alto e bonito, vestida de branco, e encontrei com Jesus Cristo e ele segurou minha mão e me falou algo. Porém, não consigo me lembrar o que. Lembro exatamente da expressão dele. Gostaria então de saber como posso agradecer este sonho tão maravilhoso que me fez sentir tão bem. Para qual raio posso orar e agradecer? Que tipo de orações devem ser feitas para atingirem o plano do Mestre Jesus? Desde já agradeço, Tati. Gratidão é muito mais do que palavras, é sentimento. E você, Tatiane, querida, já demonstra um belo sentimento de gratidão. Acrescente a isto as simples palavras: grata, Jesus, eu estou muito grata pela tua bênção, pelo teu amor, pelo teu sacrifício, pela tua missão, pelo teu ensinamento, porque você nos mostrou o caminho da cristicidade. Eu estou muito grata, Jesus. Convide o Mestre dizendo: Jesus, venha ao meu templo agora. E hoje, sexta-feira da Paixão, e vocês estarão ouvindo isso no domingo de Páscoa, vamos dizer juntos: Jesus, venha ao meu templo agora. 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 Desta forma, estamos nos oferecendo como instrumentos para que o Mestre possa atuar aqui no plano da matéria. Você, Tatiane, tem tanta devoção a Jesus? Faça a oração que ele ensinou, o Pai Nosso, e você pode encontrar o Pai Nosso do Eu Sou em nossa página. Jesus pediu tanto que cuidássemos das criancinhas, ele dizia: alimente minhas ovelhinhas. Se você fizer um período de oração de chama violeta, invocações da chama violeta para as crianças, pedindo pelas criancinhas, estará sendo muito agradável a Jesus. Pode ter a certeza. Gratidão é um sentimento poderoso e, lamentavelmente, um pouco raro. Devemos intensificar nossa gratidão a Deus, aos mestres e a todos que nos servem, direta ou indiretamente. Quando você, ouvinte, inicia seu café da manhã, já pensou quantos indivíduos trabalharam para que isto fosse possível? Vamos ouvir agora, na voz do Paulo, a parábola dos 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo, eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto na terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo, Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão: ei-lo aqui, ei-lo ali,
porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. Isso é Lucas 11, 21. E esta parábola nos mostra também que nós devemos fazer o bem sem esperar gratidão, sem esperar retorno. E sempre vem, se não vem de um lado, vem de outro. O Francisco de Salvador nos faz uma pergunta. Ele diz: olá, Paulo e Maria Lúcia. É bem conhecida a passagem bíblica onde Jesus expulsa o demônio cujo nome é Legião, por se tratar de vários demônios. E depois de tomar conhecimento de seu nome, permite que os demônios vão para uma manada de porcos que logo em seguida caem no despenhadeiro. Gostaria de saber se existe alguma explicação para o fato de os demônios implorarem a Jesus para que não os mandassem para o abismo. Por que prefeririam ir para os porcos? Por que Jesus permitiu? Por que os porcos, ao receberem aquelas entidades, preferiram morrer ao se submeterem àquela influência? Essa última parte é a mais intrigante, pois nem os porcos se deixaram manipular pelos demônios, porém aquele homem vivia possesso durante anos. A pergunta que fica é: por que nós humanos nos submetemos à influência de descarnados e entidades do astral? Por que a maioria de nós ignora essa influência e por isso nos deixamos possuir por esta energia nefasta? Vitória sempre, Francisco. Francisco, na Pérola de Sabedoria, volume 17, número 26, de junho de 1974, o amado Lanello nos fala o seguinte, abre aspas: estes desencarnados, que as Escrituras registram como sendo uma legião de demônios, suplicaram a Jesus dizendo, envia-nos aos porcos para que nós possamos entrar neles, pois havia perto da montanha um grande rebanho de porcos se alimentando. Este pedido mostra que, na presença do Cristo, eles desejaram retornar ao nível de consciência dessa vibração próxima a deles próprios, no plano astral. A consciência dos porcos foi a qual, em realidade, eles sentiram afinidade. Pela lei da afinidade de vibração, portanto, Jesus permitiu-os partir. E saíram do homem entrando nos porcos. E apesar da afinidade entre eles, essa fase de vida elemental que reteve a consciência divina, mesmo dentro dos porcos, recusou submeter-se ao aspecto mais baixo de sua natureza que os espíritos sujos personificaram. E assim, sua consciência sendo dividida, o grupo alma dos porcos preferiu reunir-se com o Espírito de Deus na natureza, do que permanecer com a presença dos descarnados. E então, correram violentamente para o mar. Eles eram aproximadamente 2.000 porcos e foram afogados no mar. Fecha aspas. Na Pérola de Sabedoria, volume 27, número 23, Elizabeth Clare Prophet, em maio de 1984, diz o seguinte, abre aspas, Jesus disse, não dê pérolas aos porcos. Os porcos representam a mente carnal, o eu inferior. Fecha aspas. Como ensinamos a vocês no ensinamento sobre a carne de porco, disponível para estudos em nosso site, Francisco, este animal foi criado a partir de uma mistura genética entre dois reinos distintos, o humano e o animal. Mas mesmo sendo uma criação sem aval divino, a genética do porco carrega a memória da sua relação com o divino. É como dizer a vocês que tudo o que existe de bom ou de ruim contém a energia divina. A diferença está na qualificação e utilização desta energia, que pode ou não estar de acordo com a vontade de Deus. Mas a verdade é que até nos porcos existe algo de bom a ser resgatado. A pergunta que você fez sobre os seres humanos, por que nós humanos nos submetemos à influência de desencarnados e entidades do astral, e por que a maioria de nós ignora esta influência e por isso se deixa possuir por uma energia nefasta? A resposta que eu tenho a dar é a seguinte, porque nós temos livre-arbítrio e os animais não têm. Os porcos se mataram porque seguiram por instinto. Foi uma invasão que aconteceu de uma só vez. O homem endemoniado foi parcialmente, dia a dia, dentro do seu livre-arbítrio, dentro de suas decisões, sendo dominado por sua própria negatividade, por sua má utilização da energia divina. O choque
que os porcos receberam foi muito forte. Eles receberam toda aquela energia negativa de uma só vez. E eles correram para a água, talvez em busca de se livrarem destas forças ruins, mas não tinham consciência de que morreriam. A próxima pergunta vem da Daisy, de São Caetano do Sul. Ela diz: Olá, meu nome é Daisy. Quero dizer que muitas das dúvidas dos participantes são também as minhas e tenho aprendido muito com este abençoado programa. Porém, quanto mais eu ouço os programas, mais eu percebo que menos sei. Fico mais perdida, são tantos ensinamentos, tantas práticas, e eu percebo que não consigo pôr em prática nem 5% de tudo isso que temos à nossa disposição. É natural se sentir assim quando percebemos que estamos diante da ponta de um iceberg, ou estou me precipitando? Faço a oração do bom dia a dia, oração da manhã, proteção 24 horas com Miguel, manta para invocação do cone de proteção, decreto do fogo violeta e do tubo de luz, 3 vezes São Miguel, 3 vezes Grande Diretor Divino, 3 vezes Elmora, chorrando o poder, grande disco solar, derramar o radiante óleo dourado da paz, 9 vezes a série de decretos de coração, cabeça e mão, mais 20 minutos de chama violeta como dádiva da gratidão do meu coração ao amado Saint Germain no período da manhã, e durante o dia ou à noite faço o ritual de cura de 108 Ave-Marias, como indicado no livro Razão de Viver, página 68, para a solução de alguns problemas meus e familiares. Mesmo assim, eu não tenho a sensação de dever cumprido. Sinto que está faltando algo, mas não sei o que. Será que estou falhando em algum ponto? Pois ouço os relatos dos participantes do programa declarando que sentem vibrações, aceleração, e eu não sinto nada, só às vezes uma quentura nos pés que me faz ficar com os pés no chão frio enquanto decreto. Será que o que estou fazendo é insuficiente para a minha elevação? Por favor, peço que me orientem e que me desculpem por ter me estendido tanto. O Carlinhos de Florianópolis manda uma pergunta que se encaixa com a da Daisy. Eu vou colocar os dois juntos. Ele diz: Olá, Paulo e Maria Lúcia. Gostaria muito de saber o seguinte: quais os sinais mais evidentes do progresso espiritual? Um abraço, Carlinhos. Daisy, querida, esta sensação de estar fazendo pouco, apesar de estar se espiritualizando muito, não é privilégio seu. Acredito que a maioria sinta o mesmo. Eu também sinto que nunca faço o suficiente. O livro Eu, Malika, a Prisioneira do Rei, é um excelente livro. Relata uma história verdadeira e incrível. Malika e sua família ficaram presas e passando fome por quase 20 anos. Quando conquistaram a liberdade, por milagre, milagre de Maria, voltaram a se alimentar, a ter abastança, e elas se sentiam insaciáveis. Comiam sem parar o dia todo. Assim é a nossa alma. No passado, cuidávamos do corpo físico, da vida material, e ela estava esquecida, faminta, sedenta de luz, de espírito, de amor, de vida. E Deus é vida, espírito é vida. Há quantos séculos nossa alma aguarda o momento glorioso deste encontro com a grande fraternidade branca? Encontramos o caminho que leva a Deus. Sabemos agora que somos um ser espiritual vivendo uma aventura na matéria. Sabemos também que temos pouco espírito, pouca luz, e precisamos de mais e mais e mais. Nossa alma está insaciável. Precisamos saturar nossos chakras de luz para atingir a união com Deus. Pobre de espírito é aquele que sabe que tem em si o Espírito de Deus, mas reconhece que é pouco, que precisa aumentar sua espiritualidade, precisa enriquecer espiritualmente. Quanto à sensação de calor em qualquer parte do corpo durante o exercício da palavra sagrada, ou como resultado do exercício da palavra sagrada, é absolutamente natural. É o fogo sagrado transmutando a energia mal qualificada. É até muito bom quando a gente sente esse calor, quer dizer que o fogo sagrado está ali, atuando, queimando. Carlinhos, a sua pergunta é muito interessante. E vamos dizer alguns sinais
que evidenciam progresso espiritual. Vamos citar vários pontos, que são: capacidade de adaptação a novas situações, isto é, aceitação. Aceitação da vontade de Deus, aceitação do karma. Capacidade de controlar pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Capacidade de manter harmonia no coração, na mente e na alma. Atitude serena. Capacidade de manter-se imperturbável diante de situações imprevistas e difíceis, desagradáveis, e até mesmo diante de tragédias. Atitude de reverência à vida, humildade, amor incondicional. Agora, meus amigos, eu gostaria que vocês observassem o seguinte. Eu tenho visto muito na senda as pessoas se impressionarem com o progresso espiritual de outros, com sinais que realmente não significam progresso espiritual. Reparem, conhecimento intelectual sem devoção, sem a prática do ensinamento. Vidência, capacidade de ouvir vozes do além, ter todas as qualidades e não ter amor. Maria Lúcia, eu quero lembrar você e contar aos ouvintes. Eu tinha meus 20 e poucos anos e Maria Lúcia me ensinou a fazer o tubo de luz. E comecei a fazer até porque eu viajava muito de carro e sentia necessidade de proteção. Então, São Miguel à frente e atrás eu já sabia fazer há bons anos. E o que eu não sabia fazer era o tubo de luz. E eu me dediquei muito àquele tubo de luz e visualizando o tubo de luz toda vez que eu entrava no meu carro para a estrada. Então, levou muito tempo até que eu consegui visualizar o fogo branco junto desse tubo de luz. E um dia Maria Lúcia chegou para mim, eu tinha acho que 24 anos, e me falou da chama violeta. E disse: Paulo, você tem que fazer a chama violeta, porque a chama violeta ela vai abrir a sua visão, porque ela vai tirar o véu que envolve a alma, porque ela vai libertar você, e você vai enxergar cada vez mais o caminho que você tem que seguir. Eu falei: você agora vem com o violeta, eu levei tantos anos para fazer o branco, para enxergar a cor branca, agora você quer que eu visualize esse violeta, eu não sei se eu vou conseguir. E ela disse: olha, você vai fazendo esse mantra, eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja, e você deixa que o violeta vai aparecer para você no devido tempo. Então, o que aconteceu foi que eu, nas minhas viagens na estrada, lembrava de fazer a chama violeta, desligava o rádio, e começava: eu sou um ser de fogo violeta, sou a pureza que Deus deseja, sou um ser de fogo violeta, sou a pureza que Deus deseja, sou um ser de fogo violeta, sou a pureza que Deus deseja, sou um ser de fogo violeta, sou a pureza que Deus deseja. E assim eu ia, pela estrada fora. E o que aconteceu realmente foi que aquela chama, aquele fogo, aquelas invocações que eu fazia, foram me libertando e a minha vida mudou muito. Maria Lúcia tinha me dito que a minha vida ia mudar completamente se eu fizesse isso para melhor. E realmente mudou, Maria Lúcia, mudou. Você sabe quanto mudou. E mudou depois que eu comecei a fazer as invocações de chama violeta. Então o que eu quero dizer para você, Deise, é que não se preocupe se você não está vendo mudanças, elas virão. Porque quem invoca o fogo sagrado, seja ele em qualquer um dos raios, não só na chama violeta, será transformado por esse fogo. Não há como isso não acontecer. Fique leve, fique solta. Quando você estiver preparada, você verá. O Renato nos enviou uma pergunta dizendo: tenho duas dúvidas. Lendo o maravilhoso livro Razão de Viver, Maria Lúcia fala numa de suas páginas sobre os 7 raios e os 5 secretos. Pergunto: por que ainda não podemos saber quais são esses raios secretos, suas qualidades, seus mestres, arcanjos Elohim? Será que existe uma permissão cósmica para tal, ou ainda não evoluímos bem nos 7 raios conhecidos? Se o 8º raio é secreto, então, Maria Lúcia, por que você divulgou o nome do seu arcanjo Uziel? Qual é a qualidade que ele representa para a humanidade? Quais são os seus mestres e Elohim e sua chama gêmea? Muito obrigado por vossa resposta, Renato. Renato, os raios secretos são secretos apenas porque eles não vêm de Deus para nós.
eles surgem a partir da potencialização dos 7 raios que recebemos de Deus. E isto só é possível quando nos unimos ao Santo Cristo pessoal em nossa câmara secreta no nosso coração, para fazer todas as coisas em comunhão com Deus. É a partir desta união que nasce o Espírito Santo. Ou seja, os 7 raios vêm de Deus, de alfa para ômega. Os raios secretos surgem a partir do retorno ômega, de nós para Deus. Nesse sentido, você está correto em afirmar que para as pessoas que ainda não estão devidamente evoluídas, nos 7 raios, os 5 são secretos. O 8º raio não é um dos 5 raios secretos, mas sim um raio que leva a dar início à potencialização dos 5. É o Mahashohan, diretor do 8º raio, quem nos leva à câmara secreta do coração. É o 8º raio de cor pêssego que nos leva até o rosa rubi do Espírito Santo, o 3º raio secreto. Não foi Maria Lúcia quem divulgou o nome do arcanjo Uziel, mas sim a mensageira Elizabeth Klaproth. Maria Lúcia e eu apenas transmitimos os ensinamentos, de acordo com o que recebemos da mensageira. Sabe, Renato, quando Jesus curou aquele aleijado que tinha as pernas todas tortas e ele colocou uma manta sobre as pernas do rapaz e pediu ao Pai que o curasse, ele estava atuando a potencialização dos 5 raios secretos. Tudo se inicia no coração. Jesus só curou o rapaz porque esta era a vontade do Pai. E assim Jesus cedeu o seu corpo para que o Pai fluísse seu poder através de suas mãos, as mãos de Jesus, curando aquele aleijado. Vale lembrar aqui com o consentimento daquele enfermo, daquele rapaz. A próxima pergunta vem da Leia Silva, da Austrália. Bom dia, Paulo e Maria Lúcia. Vocês poderiam comentar a afirmação bíblica, abre aspas, o aguilhão da morte é o pecado e o poder do pecado é a lei, fecha aspas, 1 Coríntios 15, 56. O que é pecado? Muito obrigado, Leia Silva. Leia, para a grande fraternidade branca, o pecado acontece toda vez que por livre-arbítrio deixamos de seguir as leis cósmicas de Deus, ou seja, qualificamos mal a energia pura e translúcida dada por Deus através do cordão de cristal. Qualificamos mal esta energia através das nossas expressões, como pensamento, visão, desejo, sentimento, palavras e atos desarmonizados. Na frase que você citou, abre aspas, o arguilhão da morte é o pecado e o poder do pecado é a lei, fecha aspas. Arguilhão é ferrão, um ferrão de abelha, um ferrão. Assim, o ferrão da morte é o pecado, é o que está escrito aí. O ferrão da morte é o pecado. Isso significa que pecar pode trazer a morte da alma. A alma não pode pecar para sempre. O pecado tem peso, tem custo para quem peca. E a frase termina, abre aspas, com o poder do pecado é a lei, fecha aspas. Isso mostra que é a própria energia criada pela transgressão que pesará sobre o transgressor. O karma educa, trazendo a energia mal qualificada sobre quem a produziu. Maravilhoso, eu amo meu karma, pois ele há de me mostrar que não vale a pena transgredir as leis de Deus. Os 2 primeiros mandamentos são amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo. Assim, entendemos os 2 maiores pecados que podemos cometer, que são exatamente o oposto disso. O oposto de amar a Deus acima de tudo e o próximo como a ti mesmo, que é odiar ou ignorar a Deus e desrespeitar o livre-arbítrio dos nossos irmãos, que é o que muita gente faz o tempo todo. Ignora Deus e desrespeita o livre-arbítrio um do outro, nas mínimas coisas, o tempo todo. Paulo, o Senhor Karma é o grande ensinador, o professor. O Valdir nos enviou um e-mail, Maria Lúcia, dizendo: olá, Paulo e Maria Lúcia, primeiramente gostaria de dizer que estou parecendo um beato. Estou a cada dia mais falando e divulgando a respeito da fraternidade, e isto me deixa muito feliz. Esta semana uma amiga me fez algumas perguntas que não soube responder, e aqui em minha casa, pondo ela para escutar as aulas, ela mesma enviou uma pergunta, seu nome é Rafaela. Fico feliz, pois ela se interessou. Mas hoje tenho que confessar que às vezes penso que vou pirar, pois estou ficando muito exigente com as coisas e com tudo o que escuto alguém falando a respeito das religiões, filosofias e etc. Mas estou sofrendo com isso, pois me sinto muito mais à frente das pessoas, mesmo em minha ignorância ainda. Aí eu pergunto,
Essa sensação é normal para os estudantes dos mestres ascensos? Porque eu me sinto muito sozinho, mesmo estando rodeado de pessoas, e só enxergo pessoas em outras sintonias, não desmerecendo ninguém, mas me sinto diferente por tudo isso. Obrigado, Vitória, na luz sempre, Valdir, do Rio de Janeiro. Olá, meu caro Valdir. Existe um texto da Bíblia que diz: separai-vos e sede um povo escolhido de Deus. Isso quer dizer separar-se em frequência vibratória, não separar-se num castelo, num mosteiro, não é necessário isso. Mas quando nós entramos para este tipo de ensinamento, nós estamos realmente separados. E que coisa maravilhosa você está se sentindo um beato. Veja, a palavra beatitude, em inglês, escreve-se do mesmo jeito, embora a pronúncia seja diferente. Se cortarmos a palavra em duas partes, temos B-atitude. B significando o verbo to be, que é ser. Então temos atitude de ser. Shakespeare disse: ser ou não ser, eis a questão. Podemos escolher ser ou não ser Deus em ação aqui na Terra, agora. Você escolheu ser e sente-se diferente. Aqueles que caminham na senda iniciática da ascensão na luz devem estar cientes e aceitar que esta é uma caminhada solitária, ou melhor dizendo, de solitude, porque quem está com a grande fraternidade branca nunca está só. Quanto mais você se unir à grande fraternidade branca, menos solidão você sentirá. Os estudantes devem compreender também que são pessoas diferentes da maioria, quando estão na senda iniciática da ascensão na luz. Valdir, desenvolva sua capacidade de tolerância, e isso será bem fácil se você passar a olhar a Terra como uma grande escola da grande fraternidade branca, onde existem muitas salas de aula, e cada estudante, cada indivíduo, cada alma está em determinado grau de evolução, de acordo com a necessidade da sua alma. A idade da alma nada tem a ver com a idade cronológica. Uma pessoa 20 ou 30 anos mais velha que você pode ter um nível de consciência menos amplo e, portanto, incapacidade de compreender as mesmas coisas que você compreende. Tem almas que já viveram 1000 anos, 1000 vidas, mais do que a outra. Elas têm, logicamente, muito mais experiência, muito mais conhecimento inato. Às vezes você diz uma verdade para uma pessoa, ela compreende aquilo profundamente. E você diz a mesma coisa para outra pessoa mais culta, mais estudada, com grandes diplomas, e ela não entende a extensão profunda daquele ensinamento, daquela verdade. No entanto, quem está na universidade não é melhor e nem pior do que outro que ainda está cursando o básico. O estudante da luz precisa desenvolver o senso de comensurabilidade, que é a capacidade de comparar-se com os mestres, observá-los como exemplo e modelo a ser atingido. E verá assim que há muito a melhorar. Comparar-se com aqueles que estão em um nível inferior é perigoso, porque estimula o orgulho espiritual, a crítica, a incompreensão e gera intolerância. Sabe, Maria Lúcia e amigos, a importância de estudarmos onde nós podemos realmente encontrar a verdade é muito grande. Muitas vezes nós recebemos aqui, eu e Maria Lúcia, e-mails de pessoas dizendo: eu quero um grupo aqui na minha cidade, a Fraternidade Branca tem um grupo aqui na cidade tal, vocês podem me indicar o endereço? E nós dizemos: venham estudar conosco, estudem aqui, procure amigos para orar junto. Orar em comunhão com amigos, com outras pessoas, é muito forte, muito importante para o planeta, mas o estudo ele é importante de fazermos sós, de buscarmos sós. E se nós temos alguém para levar as nossas perguntas e obter respostas sérias, certas, então melhor. Se nós não temos, é melhor apenas estudarmos e meditarmos e relermos os ensinamentos até que o nosso professor interior, o nosso Santo Cristo pessoal, nos mostre o caminho, nos dê uma luz. Não é, Maria Lúcia? Isso mesmo. Todo dia tem gente perguntando, mas se vai
frequentar um local onde a pessoa às vezes tem até boa vontade, amor aos mestres, mas não tem conhecimento, pode gerar confusão interior, desviar da meta, da rota do cumprimento do plano divino. Então é isso. Eu espero que vocês estudem muito, preparem-se, porque esse é o caminho, não tem outro caminho. A próxima pergunta vem da Cida, de São Paulo. Ela diz: boa noite, Paulo Rodrigues Simões e Maria Lúcia Vieira. É com imenso prazer que me associo ao grupo de estudos Eu Sou Luz, onde tenho aprendido muito, embora infelizmente andei perdendo algumas aulas justamente porque não conseguia ficar em frente ao computador para poder ouvir, já que aqui em casa a briga pelo computador é muito boa. São 2 adolescentes e uma criança que disputam o tempo no computador e como eu agora estou trabalhando, graças a Deus e aos aprendizados que recebi de vocês, pois certa vez escrevi a você, Paulo, perguntando a quem deveria pedir para arrumar um emprego e você gentilmente me respondeu contando sua trajetória no banco e dizendo que Hélios e Vesta lhe ajudaram no seu novo e verdadeiro caminho. Pois bem, também pedi ajuda a Hélios e Vesta, como você ensinou, e hoje eu estou muito bem empregado, no melhor emprego que arrumei até agora ao longo dos meus 40 anos. Já queria ter escrito esse testemunho antes, para agradecer, mas primeiro fiquei um tempo sem computador e agora que o computador voltou do concerto, não tenho muito tempo para ficar diante dele. Por isso adorei a ideia de poder gravar no MP3, assim poderei ficar ouvindo do programa quando estiver voltando do trabalho, pois quando eu vou, aproveito para ficar murmurando o comando de luz de São Miguel, o Arcanjo, e envolvendo a mim e a cada um dos meus familiares em seu manto de proteção, que aprendi com vocês também. Então, para finalizar e não me estender muito, pois eu me empolgo quando começo a escrever, quero agradecer muito a vocês por tudo o que tenho aprendido, que Deus abençoe muito a vocês e seus familiares para que continuem nessa trajetória de luz. Cida. Cida, depoimento como este é muito bom, pois mostra como as coisas funcionam quando nos dedicamos corretamente. Quando as coisas não vão bem e mesmo quando estamos orando da maneira certa, precisamos orar a Deus pedindo para que nos mostre onde é que nós estamos falhando. Pois o chamado compele a resposta. Nós é que nem sempre estamos escutando o que Deus nos diz. Não é, Maria Lúcia? É isso mesmo. Olha, eu gostaria de comentar com vocês uma passagem rápida da Bíblia, uma das 14 estações da cruz. Quando Jesus disse à mulher que chorava, e ele falou: não chore por mim, chore por você. Então, como nós interpretamos isso? Ele estava falando a mulher? Não, quer dizer, ele estava falando a alma, a nossa alma, a alma dos seres viventes aqui na Terra. Não chore por mim, chore por você. Ele queria dizer, eu desci a cruz, eu trouxe a cruz do alto para baixo, das 12 horas para as 6 horas do relógio. Eu trouxe a luz, ele trouxe a espiritualidade, a luz, o conhecimento, a sabedoria. Ele desceu com a luz. E a descida é mais fácil do que a subida. E nós temos que elevar a nossa luz. A nossa cruz é pior que a de Jesus, é mais difícil. Porque nós temos que elevar a cruz das 6 horas para as 12 horas do relógio. Nós temos que elevar a espiritualidade. Ele trouxe de Deus para nós. E nós temos que elevar do material para o espiritual. É realmente difícil, mas nós temos Jesus para nos ajudar. Nós temos os mestres para nos dar as mãos. E nós podemos elevar as mãos bem alto e pedir ajude-nos, ajude-nos, tire-nos da escuridão. Então vocês vejam, o que Maria Lúcia está dizendo é justamente aquilo que nós falamos na resposta sobre os raios secretos. Jesus trouxe o ensinamento. A volta dessa cruz, a volta desse ensinamento, está em atuarmos os 5 raios secretos. E esses 5 raios secretos, nós vamos dar a continuidade. Nós vamos, buscando Jesus no coração, atuar para que as coisas aconteçam. Ou seja, quando nós pedimos a bênção sobre uma cidade como o Rio de Janeiro, que está sofrendo com essa dengue em todo o estado do Rio de Janeiro, nós colocamos as mãos para frente e dizemos para o Cristo em nosso coração, atue através das nossas mãos, mandando uma energia de cura para aquelas pessoas que estão no Rio de Janeiro, mandando legiões de anjos de São Miguel para aquele Rio de Janeiro, para que eles tenham ordem e progresso, para que eles consigam se organizar a ponto de se libertar dessa epidemia de pernilongos do mosquito da dengue. Então,
É essa união com o Cristo que traz os 5 raios secretos, atuando através da nossa mão, fluindo a nossa energia para atuar lá. É uma comunhão entre nós e o Cristo atuando em prol da ordem e do progresso, do bem, do bom e do belo, do nosso planeta Terra. Amém. Venha estudar conosco no grupo de estudos virtual Eu Sou Luz, pelo endereço eusouluz.com.br. Participe com sua doação para que possamos levar os ensinamentos para mais e mais pessoas, pelo Pix contato@eusouluz.com.br. Agradecemos a participação de todos e pedimos para que inscrevam-se no canal e clique no sininho para que vocês possam então receber o alerta para cada vídeo que liberarmos por aqui. Até um próximo vídeo.